Putin mais uma vez deixa o mundo em xeque. Para muitos analistas internacionais, a sua fala ameaçando o uso de armas nucleares não passa de um grande blefe. Para outros, tudo isso é sim uma grande possibilidade de vermos a escalada da guerra para um conflito nuclear nos próximos meses. O discurso de Putin em rede nacional, comemorando a anexação das 4 regiões ucranianas, fez com que muitos pelo mundo afora se preocupassem com o que pode acontecer nos próximos dias ou nos próximos meses na Europa. Os mercados econômicos caíram, o dólar disparou, o preço do petróleo caiu, as bolsas americanas da Nasdaq, o Dow Jones e o S&P 500 também entraram em queda, com o risco de perder os suportes mensais, elevando e aprofundando os danos da crise do bear market para todos os mercados pelo mundo afora. A anexação das regiões ucranianas pelo exército russo fez com que o presidente Zelensky solicitasse uma adesão urgente à OTAN e que em nenhuma condição ele negociaria com Putin. Existiria uma expectativa de que esse avanço bélico da Rússia contra a Ucrânia fizesse com que Zelensky desistisse da guerra e tentasse um acordo de paz. Porém, a OTAN já se pronunciou dizendo que é impossível que a Ucrânia seja anexada nesse momento, devido a existir uma cláusula que impede que qualquer país que esteja sofrendo conflito, no mesmo momento que ele solicita a adesão, esse país não pode ser aceito pela OTAN nessas condições, até para evitar uma escalada maior das tensões naquele país. Tudo isso fez com que a escalada do medo tomasse de conta da Europa inteira, dos países da OTAN, e falas de Biden e de vários outros líderes mundiais, votação no Conselho de Segurança da ONU para aprovar ou reprovar a anexação das regiões, tudo isso fez movimentar bastante os mercados e a economia global e também aí as dúvidas, as incertezas do que pode acontecer daqui para frente. Verdade é que após Putin, na sua fala, convocar aí mais de 300 mil reservistas e haver um verdadeiro pânico, homens fugindo de dentro da Rússia, o preço das passagens aéreas explodirem, uma verdadeira perseguição aos desertores da pátria lá dentro, internamente, na Rússia, a gente vê a movimentação de muitos civis fugindo das regiões russas, buscando a fronteira com os países ali ao redor da Rússia, países que não precisam de passaporte para você atravessar essas fronteiras, porque há uma grande dificuldade para que os russos que querem sair da Rússia, querem fugir em meio dessa situação aí, encontrem condições de escapar dessa, por exemplo, dessa chamada para a guerra que o Putin fez para mais de 300 mil reservistas, tá? E aí, matéria da CNN dizendo: o pior ainda está por vir. Russos correm para as fronteiras em meio ao terror. Também existe aí um grande interesse por parte da Rússia sobre as regiões que foram anexadas, e nessa matéria do G1.com ele explica detalhadamente quais são as regiões e por que a Rússia quer anexar essas regiões a Moscou, tá? Vamos lembrar aqui rapidamente que em 2014, num movimento muito parecido do que aconteceu agora, Putin anexou a região da Crimeia, uma região que tem um porto muito importante para o transporte de mercadorias e também de armamentos, tendo em vista que é uma ligação da Rússia com o restante do mundo e principalmente com a Ásia, aqui pelo mar, tá? Então, as regiões anexadas foi a região de Luhansk, a região de Donetsk, a região de Zaporizhia e a região de Kherson, tá? A região de Zaporizhia é uma região que ficou bastante conhecida por ter a maior usina nuclear da Europa, aonde havia
batalhas constantes nos últimos dias e existe um medo de um grande vazamento nuclear aí por consequência dessas batalhas que estavam acontecendo nessa região. Não é à toa que Putin tem interesse em dominar essa usina nuclear, que é a maior de toda a Europa, se torna aí como um objeto de troca, né, como um valor de troca, de negociação para o futuro, para os planos de dominação aí do exército russo e de Vladimir Putin. Ele já anexou por meio de referendos aí que foram feitos, e para muitos analistas internacionais, matérias e vídeos falam que a população dessas regiões fizeram esses referendos em praças, em cima de caixas de papelão e até ameaçadas por fuzis para que elas votassem obrigatoriamente nesses referendos, que logicamente deram resultado favorável a Vladimir Putin. A Turquia já se posicionou contra a entrada da Ucrânia na OTAN, então infelizmente a OTAN não vai poder fazer, a Ucrânia não vai poder fazer parte da OTAN nesse momento, e os países da OTAN buscam uma forma de encontrar um meio diplomático de resolver essa situação, né? No mercado financeiro, apesar das eleições aqui no Brasil, o mercado realmente está mais preocupado com o cenário internacional, exatamente por essa questão, por ela ter aí um potencial muito grande de fazer com que as tensões de guerra nuclear, as tensões de guerra aí se tornem realmente numa guerra mundial, e isso logicamente seria um cisne negro, trairia um verdadeiro caos para o mundo inteiro, para todas as economias do mundo, e com certeza seria muito pior até do que os efeitos da pandemia do Covid sobre os mercados globais, tá? Fato é que os mercados estão hoje sofrendo bastante. O S&P 500 fechou a semana com a perca do suporte aqui local, né? O suporte semanal, ele teve essa grande dificuldade de se manter aqui. A gente esperava que o S&P 500 conseguisse se manter nessa região aqui. A gente até marcou essa região dos 3.600 pontos, que era uma região de bastante negociação e bastante defesa do smart money, e a gente tem alertado a todo mundo que caso ele perca realmente esse suporte, a gente espera que isso seja um bear trap, né, que é uma quebra falsa desse suporte semanal, que ele volte aí, o que eu acredito que pode acontecer ainda, que seja um bear trap e o smart money venha defender essa região do S&P 500 e a gente possa ter um repique aí a partir da segunda-feira, da abertura do mercado amanhã à noite, a gente possa ter um repique de preço, pois muitos investidores institucionais, a gente acredita que eles devam comprar ações nessa condição aí do S&P 500, porque realmente as ações estão com preço muito barato. Caso isso não aconteça, a gente vai ver o S&P 500 sendo negociado em patamares aqui da região do início do ano de 2020, lá no comecinho, fevereiro de 2020, é essa região aqui dos 3.389 pontos, tá? Também a gente pode observar aqui no gráfico mensal, esse suporte do S&P 500, ele precisa ser defendido, gente, porque caso ele não seja defendido, deixa eu melhorar aqui a limpeza do gráfico para vocês terem uma ideia, a gente vai observar realmente que ele vai descer essa região aqui, ó. Observe que esse suporte, deixa eu tirar aqui, ó, essa região que o preço está nesse momento, ele está aí se apoiando um pouco acima da média de 56 períodos, 56 meses. Caso ele venha perder essa região, que é uma região bastante importante para o S&P 500, nós vamos ver aqui o ativo vindo na casa dos 3.200 a 3.300 pontos, inevitavelmente, ok? A gente também vê que a Nasdaq terminou aí a sexta-feira também com uma queda bastante considerável, fechou o mês também apoiada num suporte aqui, que é o suporte mensal, também apoiada na média de 56 períodos,
tá? Para o gráfico da Nasdaq. E se a gente perder esse suporte, se não conseguir repicar isso aqui no início da semana, aí iniciando o mês com um repique, né? Já que o mês de outubro é considerado o melhor mês para o Bitcoin, a gente vai ver também a Nasdaq vindo buscar essa região de preço aqui na casa dos 9.000 pontos. E isso vai ser muito ruim para o mercado de criptomoedas, porque vai levar aí o Bitcoin para patamares de 14 a 12 mil dólares, tá? O Bitcoin, pessoal, nesse exato momento está sendo negociado aos 19.305 dólares, né? Nesse 1º de outubro de 2022. Mês de setembro foi um mês de queda, um mês que praticamente devolveu toda a alta que a gente teve no mês de julho. Mês de agosto a gente teve um movimento que transitou aí de lateralidade entre os 25 mil dólares e os 18.800 dólares. Mês de setembro a gente teve uma grande força vendedora empurrando o preço para baixo nessa shooting star, né? Nessa vela que mostra aqui como se fosse uma estrela cadente. Mês de outubro começou já com uma leve queda, a gente talvez venha ver a perca desse suporte dos 17 mil dólares aqui no gráfico mensal do Bitcoin. Caso o mês de outubro se confirme como melhor mês para o Bitcoin, a gente pode ver o preço, assistir aqui um toque na região dos 26 mil dólares. Se o cenário global, macroeconômico, geopolítico não mudar, isso será praticamente impossível de acontecer até o final do ano de 2022. Tá certo? Infelizmente, essas são as nossas notícias, tá? O cenário realmente está bem complicado para os mercados de renda variável, tá bom? Então, se você gosta do conteúdo do nosso canal, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário para que o nosso trabalho seja compartilhado com cada vez mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para vocês, do Professor Walter, e até o próximo vídeo. Valeu!